Olá, tudo bem? Eu sou o Raul Marcelo, estamos começando mais um programa Raul Convida aqui no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária de Sorocaba. Recebendo hoje em nosso programa, que será um programa especial para tratar dessa que já é uma referência nacional e internacional da luta das mulheres por direito e por justiça. Hoje nós vamos ter um programa especial sobre Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro, mãe, mulher, negra, moradora das comunidades, mais especificamente a comunidade da Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Eleita a 5ª vereadora mais votada da cidade do Rio, que combatia a violência contra os pobres e os excluídos da cidade do Rio de Janeiro. Violência do crime organizado, que se organiza fora do Estado, e também a violência de agentes do próprio Estado. Foi morta, assassinada de forma brutal. O mundo inteiro discute essa questão e nós não podíamos deixar nesse programa, nessa semana, de não debater essa situação. E hoje então um programa especial sobre Marielle, recebendo aqui esse cantor fantástico, que eu já tinha a oportunidade de ter uma relação inclusive de amizade com ele, já ouvi cantar, né? Já fizemos alguns trabalhos inclusive junto. Rica Silva, muito obrigado, viu, Rica, pela presença. Tá já lançando o seu CD aqui no nosso programa. Rica Silva, Alma, Coração e Consciência. E aqueles que entrarem em contato com o nosso programa, que está ao vivo no Face e no YouTube, e infelizmente hoje na TV Comunitária, canal 7 da NET, o programa é gravado, né? Com reprise no domingo às 11 da manhã, na sexta às 20 horas e na terça também às 20 horas. Quem entrar em contato, aí, os primeiros 4 que entrarem em contato conosco pelo zap 99672, está aqui no GC, viu, pessoal? 996724972 vão receber da nossa produção aí os 4 CDs, cada um vai receber um, é lógico, né? Do Rica Silva, Alma, Coração e Consciência. Nós vamos bater um papo aqui. E o Rica também é um cara politizado e vai comentar a visão dele desses acontecimentos, né? Esse acontecimento trágico para o Brasil, para as mulheres, para a comunidade afrodescendente do nosso país, para os jovens, né? Marielle era jovem, né? Morreu muito jovem. Recebendo também a doutora Emanuele, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Muito obrigado, né? Manu, né? Você sabe que a Marielle também gostava de ser chamada de Mari, né? Muito obrigado pela presença. E a Érica Vanetti, que é integrante do coletivo feminista Rosa Lilás, né? E eu fiz a conversa com as duas para convidá-las para o programa, porque todas elas participaram ontem do ato, né, que aconteceu em Sorocaba. Também nós vamos comentar aqui, está repercutindo na imprensa. Mas hoje, como é um programa especial, quero agradecer demais os convidados e vamos já pedir para a produção colocar aí, abrir o programa com a Marielle, falando da sua história, das suas bandeiras, porque, como disse, vou repetir mais uma vez, um programa especialíssimo para tratar desse tema tão importante que é a violência no nosso país. Taca aí, produção. Porque uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira. Eu fui aluna de pré-vestibular comunitário. Em 98, eu fui da primeira turma aqui do Praia da Maré. Foi o ano que eu engravidei. Eu tenho uma filha hoje de 17 anos e fugindo da estatística, não fugindo da estatística no primeiro momento, mas depois fugindo, né? Conseguindo criar a Loiara e conseguindo mudar aí a perspectiva da vida. Fui mãe, adolescente e tive que sair do pré-vestibular. Desde os anos 2000 que eu tô numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré, fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso, que a gente não tem que normalizar o entrar na favela e ter que acender as luzes, ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém. Então, a gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. E vamos juntos, coletivamente, pautar o debate da favela, o debate de gênero,
nessa cidade que é tão excludente. E aí, assim, se constitui hoje os 3 pilares do que a gente está chamando da campanha, que é o debate de gênero, o debate de raça, o debate da negritude, da ancestralidade. Quem são essas mulheres negras que estão na favela, seus filhos, suas perdas, suas lutas, seus trabalhos. Então, com essa tríade gênero, raça e cidade. Essas mulheres que estão hoje aqui na Maré não estão ainda no diálogo sobre cis, trans, cis hétero, binário. Acho que é uma pauta que o movimento feminista precisa colocar, está colocado como outros, como aborto, como o debate da autonomia da mulher, mas a gente vai precisar falar sobre creche, sobre o lugar das mulheres na favela, sobre como que essas mulheres estão vulneráveis e ficam na violência, por exemplo, com a sensação de estar expostas à violência, como é que isso bate. Então, fazer essa disputa é fazer essa disputa pelo campo de gênero. Então, nessa perspectiva do diálogo, que vai ter que entender qual é o papel que a gente vai fazer com o Estado, e isso é central para a minha concepção hoje, a afetividade e a afetividade que as mulheres têm. E aí não é sensibilidade, não é mimimi, é firmeza, é a compreensão maior desse processo que está colocado. Tá aí um pouco da história dita pela própria Marielle, né, das suas lutas, suas bandeiras. E eu queria começar o programa aqui, porque nós temos convidados e convidadas que atuam nessa área, né? Agradecer mais uma vez. Eu queria começar. Doutora Manuela, Marielle é uma referência importante, não é? Como é que você viu essa situação? Porque a execução dela, assassinato de forma covarde, cruel, né, como foi perpetrado, ela, de um lado, atacou uma mulher, atacou uma militante social, né, mas também atacou uma vereadora que representa aí quase 50 mil cariocas, né? Por isso que eu acho que, além de tudo, teve uma repercussão. Como é que você vê essa situação? Eu queria começar perguntando, você que também tem uma atuação, né, é militante também, advogada militante, à frente aí do Conselho Municipal da Mulher, né? Como é que você está vendo essa situação hoje, esse contexto dessa morte trágica e toda essa mobilização que está acontecendo no Brasil? Mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite de pronto para participar aqui do programa. Raul, eu que agradeço, é super importante essa discussão. Fiz questão de estar presente aqui porque eu acho que é um momento de muita reflexão, não só por ser mulher, não só por estar à frente de movimentos feministas, especial o Conselho da Mulher, mas me vejo muito na história da Marielle, né? Eu também fui uma mulher que nasceu, né, lutei para chegar aqui, para poder estudar, também tive uma gravidez precoce, quase que na mesma idade que ela, e lutamos junto à faculdade para estudar, e milito nos direitos humanos, enfrento todo dia o preconceito, né, que a gente escuta de que direitos humanos é para defender bandidos, sendo que direitos humanos defende toda a sociedade, defende a dignidade humana, defende a opressão do Estado em relação ao cidadão. Então, é uma dor coletiva e uma dor pessoal muito grande. E o que assusta realmente não é o fato de ser mais uma mulher negra, mais uma mulher oriunda da comunidade, né, de uma favela, mais uma mulher que lutava pelos direitos humanos, mais uma mãe. Mas o que chama muita atenção é uma mulher que estava à frente de um posto de comando, eleita democraticamente, né, por uma expressiva gama da população. Eu vi uma entrevista que ela teve votos pulverizados em toda a cidade do Rio de Janeiro, em todas as camadas, ultrapassou a questão ideológica de direita e esquerda, né? Ela atingiu, inclusive, quadros que pessoas que talvez jamais poderiam pensar em votar numa mulher negra, né, de uma ideologia de esquerda, e ela conseguiu isso pelo trabalho que ela realizava. E assim, da forma como isso foi muito grave. Uma execução sumária, né, ainda lá na frente de todo mundo, com requintes de crueldade, e é um crime que precisa, sim, ser investigado, e a gente exige que isso seja feito logo. Isso não pode ficar impune, porque eu acho que a democracia desse país está em jogo. Essa é a questão, e nós já vamos, inclusive, comentar mais sobre o processo aí de federalização desse crime, porque nós sabemos das dificuldades da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, da falta de material, né, da falta, inclusive, às vezes, de capacidade, né, técnica, da pressão que vai ter, porque se, de fato,
aqueles que perpetraram, e tudo leva a crer que foi uma execução preparada, premeditada, né? Nada foi furtado nem roubado, as pessoas não levaram nenhum aparelho celular, né? Foram lá para executar, sabiam que ela estava no banco de trás, o carro estava com o chamado insufilme, né? Então, de fato, foi uma execução bem planejada, foi uma mensagem política, e talvez a Polícia Civil do Rio de Janeiro tenha dificuldade de fazer aí a elucidação desse crime. É por isso que nós vamos aguardar, é claro, respeitando a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Mas se começar a ter dificuldade ou lentidão, a federalização desse crime será importante. Vamos lembrar aqui que as chacinas que aconteceram em 2006, teve uma briga grande, demorou-se demais para federalizar, e quando foi federalizada a coisa já não tinha mais condição de levantar provas. Então o próprio Janot mandou tudo para o arquivo e encerrou. Quase 800 pessoas morreram em 2006 aqui no estado de São Paulo, e os crimes ficaram sem elucidação. Então nós não podemos deixar... O medo da gente é exatamente esse, é que as provas se percam, que as testemunhas, porque parece que tem uma testemunha, seja intimidada. É uma violência, né, que foi feita, e assim, pela postura dela, pelo cargo que ela ocupava, pelas denúncias que ela fez, isso não pode ficar impune. Sim. Nós estamos recebendo também a Érica Vanetti, que é integrante do coletivo feminista Rosa Lilás, que estava presente ontem no centro de Sorocaba. Aliás, está presente também em várias lutas aqui na nossa cidade, empunhando as bandeiras caríssimas para as mulheres, que não é fácil, né? A gente vive numa sociedade, e eu vi a Érica já fazendo palestras várias vezes, né? A sociedade patriarcal, né? Onde a mulher ela não tem acesso, ele é fechadas as portas para os espaços de decisão, de poder na sociedade, né? Muitas vezes o homem tentando dizer como que a mulher deve se portar, como deve se colocar, inclusive em questões de saúde pública. Eu queria ver como é que o Rosa Lilás, Érica, recebeu essa notícia, não é? Como é que vocês estão? Eu sei que o Rosa Lilás é um coletivo que não é só daqui de Sorocaba. Como é que vocês estão vendo aí os desdobramentos, não é? E também como é que recebeu esse assassinato, porque Marielle, além de ser vereadora, ligada a um partido político, ela era, antes de tudo, uma militante do movimento social, muito parecido com as integrantes do Rosa Lilás aqui em Sorocaba, né? Bom, muito bom dia, né, a todas e todos que estão acompanhando aqui o Convida Raul, né? Bom dia para a Emanuela, a doutora Emanuela, bom dia, Rica, bom dia a todos. Bom, Raul, uma coisa que muito nos chateou, né, é o fato da forma que foi esse assassinato da Marielle, né? E não só o dela, inclusive o motorista que estava acompanhando ela, né, o Anderson Gomes, fica esse registro. Trabalhador também, tinha 2 filhos, infelizmente, ele estava na mira do tiro e a sua vida também foi retirada. Lembrando que a assessora também da Marielle estava no carro, a Fernanda Chaves. Felizmente, ela conseguiu sair com vida desse atentado, né? Mas fica todo o trauma aí dessa situação que aconteceu. Ontem nós participamos da manifestação, né, em memória a Marielle, assim como aconteceu em todo o Brasil, né, registros de mais de 10 estados que tiveram essa mesma discussão, esse mesmo enfrentamento, essa resistência, né? Não só como Sorocaba, todas as cidades aqui também da região tiveram, né, do estado de São Paulo. Recebi notícias de que tiveram em Santos, em Campinas, em Itapetininga. Então, estamos todos revoltados com essa notícia. Nós, do coletivo, nós temos um trabalho aqui de base, aqui na cidade de Sorocaba, que, de forma muito humilde, né, eu irei comparar ao que a Marielle fazia como militante de esquerda e feminista. Ela ocupava os espaços da favela, da comunidade, para fazer qual o debate? O debate das creches, o debate da saúde pública, e é o debate que é sensível a todos nós, né? E nós, aqui em Sorocaba, tentávamos fazer esse mesmo debate. Nós tentamos, inclusive, ainda. Nós estamos nas escolas, fazendo todo... nossa intenção é o quê? Ir para as escolas, conversar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, para que, desde cedo, eles já entendam o que é feminismo, o que é essa tal participação popular em relação à democracia. E eu acho que, de forma muito humilde, eu gosto de resgatar, pensando que nós podemos ainda trilhar um caminho que a Marielle iniciou e que a Marielle ela não ficará calada. Nós, com certeza, iremos reproduzir tudo o que ela falou, toda a importância da sua luta, né? E é muita tristeza, viu, Raul? Mas, ao mesmo tempo que é muita tristeza, vai ser muita resistência também. Maravilha. Todos nós estamos consternados.
E o mundo artístico também. Antes de passar a palavra aqui para o Rica, eu vou pedir porque o Chico Buarque participou da manifestação ontem, não é? No velório da Marielle. Inclusive deu uma declaração lá que eu não conhecia, eu não sabia. O Chico Buarque é leitor da Marielle, não é? É um dos principais artistas do século XX do nosso país. Para mim, está no panteão aí junto com o Cartola, com a Dorirã Barbosa, com o Pixinguinha. Pedi para a produção soltar o vídeo da participação do Chico Buarque ontem no velório da Marielle. Homenagem à minha vereadora Marielle Franco e ao motorista, simplesmente e dizer que estamos terminando esse ato e vamos iniciar a caminhada em direção à Cinelândia. Muito obrigado. Um abraço, Marcelo. Mostrando toda a sensibilidade do mundo artístico em relação a esse crime que foi perpetrado contra a Marielle Franco e quando o Anderson Gomes, que também pai, né? E eu vi uma declaração da esposa do Anderson ontem que me partiu o coração, fui dormir inclusive mal, né? Foi no Jornal Nacional, a esposa dizendo que ele trabalha com Uber, né? Então já é um trabalho precário. E como o motorista da Marielle estava doente, ele foi fazer um bico por 2 meses só. Então ele estava tentando ali fazer uma complementação da renda familiar e acabou que perdendo a sua vida, né? E a esposa falava ainda, agora as dificuldades vão ser imensas, porque é difícil explicar isso para o filho que vai crescer sem a presença do pai, né? E diz que ele era um pai muito presente, fazia questão de sempre estar junto com ela, sempre com o filho, então fica aqui também as nossas condolências, não é fácil. E a participação do mundo artístico nesse processo, como é que você vê isso, Rica, esse engajamento, né? O Chico Buarque votou na Marielle, é uma coisa sensacional essa, vai pro velório, pro protesto, né? Muito obrigado aqui pela presença tua, lançando esse CD fantástico. E eu vou pedir para você falar a sua opinião, porque o Rica é um artista que tem opinião formada sobre as coisas e também já mandar uma música aí para nós. Muito obrigado mesmo pela tua presença, viu, Rica? Eu que agradeço, Raul, toda a produção pela acolhida. Agradeço aos convidados, agradeço aos telespectadores. E, na verdade, como diz o Oswaldo Montenegro, né, o papel que a arte nos aponte uma resposta. Então, o próprio Chico é um exemplo de protesto através da música. E ele, entre tantos outros, principalmente no Brasil, né, a música brasileira é muito rica, sem referências a mim, mas é muito rica na inteligência e na forma sutil que também precisou atuar dentro de uma ditadura militar, por exemplo, e nas mensagens até subliminares, sutis, de dizer assim, olha, tá tudo errado isso aí, sabe? E a arte em si, visual ou sonora, ou sei lá, olfativa, qualquer outro tipo de arte, ela tem esse poder de ir muito além do verbo, né? Eu, como musicoterapeuta, também posso dizer isso. Como a arte, ela chega no profundo de uma psique humana e deixa a mensagem dela, a sementinha dela lá. Então, a gente tem sim que gritar esse clamor da sociedade, esse apelo através das nossas artes, né? Então, eu faço o possível. Chico é um exemplo. Eu queria fazer uma homenagem. Manda lá, o que você vai tocar para nós? Porque você sabe que a Marielle, ela gostava muito de música, né? Inclusive em baile funk, né? Eu ouvi ontem falando, defendia a cultura popular dos jovens, tal, esse direito à manifestação artística dos jovens, sobretudo os que moram na periferia. Então é uma coisa sensacional. O que você vai fazer para nós aí, Rica? Vou fazer um... Lançando o CD, viu, pessoal? Só fazer o merchan aqui, ó. Sem jabá aqui no programa, né? Rica Silva, Alma, Coração e Consciência. Os 4 primeiros que entraram em contato com o programa, aqui pelo Zap 996724972, vão receber em casa aí o CD do Rica Silva que está sendo lançado aqui no programa hoje. Tá joia? Vamos lá. Tá ótimo. Eu vou fazer um cover agora primeiro, por conta desse clima, desse momento. E eu vou fazer uma música do Milton Nascimento, que tem tudo a ver com esse momento também. De uma forma um pouco mais reflexiva.
Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter sonho, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, aê, aê. Poxa vida, brincadeira. E a Marielle é uma das tantas Marias, né? Dessa música maravilhosa do Milton Nascimento que nós temos no Brasil. Obrigado, Rick. E já tem aqui, nossa, já tem várias pessoas que já entraram em contato com o programa. Eu já vou fazer a lista, porque o combinado aqui era os 4 primeiros, né? Então nós vamos já mandar, o primeiro ganhador aqui é o Marcos Antônio. Você manda o contato depois, Marcos, para que a gente possa aí mandar o CD do Rica Silva, Alma, Coração e Consciência, lançando o CD aqui no programa nosso hoje. Então são 10 músicas, depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, viu, Rica? Claro. As 10 músicas são de sua autoria, tem Mãe aqui, A Força, Eu e Gaia, isso. Haja Fé, Doce Vinho das Almas, Om Namah Shivaya. Poxa, o que isso aqui é? Mantra. Hã? É um mantra. É um mantra? Pô, que legal, pô. Uma música indiana, né? Clamor da Terra, O Som do Amor, Eu e Você, violão. Depois você vai fazer alguma música que está aqui no CD para nós, né? Maravilha. Então tá lá o Marcos Antônio, Leonardo Vinícius, Ela Flozino e Leila com Y Davis. Tá, joia? É só deixar o contato com o programa. Programa Raul Convida. Para quem não chegar no finalzinho aqui, né? O programa tá sexta-feira. Para quem está assistindo, tá gravado hoje. Estamos ao vivo apenas no Facebook e no YouTube. Mas tem reprise, domingo às 11 horas da manhã, na sexta-feira também às 20 horas, e terça-feira também às 20 horas. Esses são os horários que o programa Raul Convida vai ao ar. Hoje um especial sobre Marielle, recebendo aqui a doutora Emanuela. Doutora Emanuela, eu estou com os jornais aqui do dia, né? E assim, há uma unanimidade, todos os jornais repercutindo, está aqui a Folha de São Paulo, assassinato de vereadora no Rio, pressiona interventores. Para quem não sabe ainda, né, acho muito difícil alguém não estar por dentro desse assunto. O Estado do Rio de Janeiro passa por um processo de intervenção militar, né, e criticado inclusive pela Mariela, né, ela chamava de intervenção tabajara, porque não ia resolver, né, inclusive listava o histórico, já por várias vezes, mais de 20 vezes o Exército já fez intervenção no Rio, não destituindo o secretário de Segurança Pública como aconteceu agora, mas com a presença do Exército nas favelas, nos bairros de periferia e tal. E nenhuma dessas vezes resolveu, inclusive reconhecido pelo próprio Exército. O general Vilas Boas disse em palestra no Senado da República que ficava muito triste porque o Exército ia, ficava lá 1 ano, 2 anos na favela, depois saía e nada acontecia, tudo voltava ao status quo anterior. Então o próprio Exército já fez críticas e a Marielle também criticava essa situação. Folha de São Paulo repercutindo isso, o jornal Agora, Brasil em choque, né? O Estado de São Paulo, polícia acredita em execução de vereadora. Atos reúnem multidões no Brasil inteiro. E o nosso Cruzeiro do Sul, jornal aqui de Sorocaba, está aqui a repercussão do ato de ontem. Sorocaba tem protesto pela morte de Marielle. Eu queria... Você acha que agora o Brasil coloca na agenda uma política de segurança pública que coloque como eixo central, né, a preservação dos direitos das comunidades, das mulheres, né? Nós temos um aumento do feminicídio, né? Os dados mostraram do IBGE recentemente, uma coisa assustadora. Você acha que vai entrar na agenda, doutora Emanuele, no Brasil, aí uma política forte de segurança pública, agora que não seja só tabajara e nem de publicidade? Olha, Raul, se não for agora, não vai ser nunca mais, né? Eu acho que é o divisor de águas o assassinato da Marielle, não só por... a crítica que se faz, mas morre todo dia, no Rio de Janeiro, todo dia morre uma mulher negra, morre civil, morre policial, porque está todo mundo agora, né, chocado? Porque é uma personalidade pública, uma vereadora eleita, uma vereadora que inclusive lutava
contra essa opressão do Estado, né, contra essa forma de segurança. A intervenção do Rio de Janeiro a gente chama, né, ou de Tabajara ou de Jabuticaba, porque, inclusive, ela é só aqui que acontece, ela vai contra, inclusive, os ditames constitucionais. Né? O artigo 37 da Constituição Federal é claro quando fala em intervenção. A intervenção tem que ser de uma forma completa. Você não pode ter uma intervenção e manter o governador do Estado. Né? Só para a população aí que está nos ouvindo entender, é a mesma coisa que você ter aquele ditado lá que a gente usa muito, né? Cachorro que tem 2 donos não passa fome. Rio de Janeiro, quem manda? O interventor ou o governador? Então, só disso a gente já tem essa dúvida. É uma intervenção que a gente midiática, né, que infelizmente não vai resolver o problema seríssimo, que é a questão da violência no Rio de Janeiro. Outra questão é como lidar com a violência. Para quem a violência atinge a todos, ela é democrática, mas a gente sabe que existem certas comunidades, certas pessoas, uma certa minoria, que na verdade é a grande maioria, que acaba sofrendo essa violência mais na pele. Por exemplo, a questão do genocídio de pessoas negras. Né? Nós temos os dados em relação à violência contra a mulher, mapa da violência de 2015, que apontou que nos últimos 10 anos o assassinato de mulheres negras aumentou em 54%. Isso é estatístico, não é uma questão ideológica. Então a gente precisa refletir sobre isso. Né? E esse país tem que enfrentar, sim, a questão da violência, mas não de forma demagógica, não de forma com viés político partidário único, ampla, geral, democrática e principalmente com fontes. A gente trabalha a questão da violência sem ter estatística. A gente só 10% dos casos de homicídios, estupros contra a mulher são denunciados. Então a gente está realmente enxugando o gelo. No próximo bloco, inclusive, eu quero conversar com os convidados aqui sobre as propostas, porque tem muita proposta na mesa em matéria de política de segurança pública. Tem, inclusive, tramitando no Congresso, a unificação das polícias. Né? Queria conversar. Eu tenho 3 projetos na Assembleia tramitando nessa área, uma para criar, inclusive, instrumentos de fiscalização da política de segurança pública, que é um problema, porque você tem participação da população na escola, com o conselho de escola, não tem? Minha ideia era que nós tivéssemos também nas delegacias, né? Que nós tivéssemos conferência estadual de segurança pública, depois das conferências que estabelecessem um planejamento na área de segurança pública com metas, você ter também o controle público, como acontece na escola. A pessoa que tem interesse por educação, onde ela vai discutir, vai na escola. E pode fazer parte do conselho escolar. Uma pessoa que tem interesse na segurança pública, ela não tem canal para dialogar. Ela tem que ir lá um dia conversar com o delegado, vai um dia conversa com o capitão da PM e tal, mas você não tem um canal oficial, não tem um controle social. Essa era uma das críticas, inclusive, da Marielle, porque ela estava numa comissão que fiscalizava a intervenção. E a ideia dessa comissão era justamente essa, era criar instrumentos para poder medir se estava tendo efetividade a intervenção ou não. Né? Como é que você vê isso, Érica? Você acha que as políticas aí, de segurança pública, sobretudo em relação à mulher, né, a mulher negra, nós estamos andando para trás, porque os dados que a doutora Emanuele colocou estão aumentando no Brasil, né? Sim, infelizmente é esse dado mesmo, né? Aumentou em 54% os feminicídios das mulheres negras no Brasil, no período aí de 2003 a 2013, né, que foi o último mapa da violência que foi colocado. Para nós, o que nós temos a experiência é o seguinte: em Sorocaba, nós percebemos, nós somos um grupo de mulheres que são estudantes, trabalhadoras, inclusive jovens secundaristas, e nós percebemos o seguinte, que o instrumento da mulher fazer a denúncia, né, seja da violência doméstica, seja da violência na rua, feminicídio, ou questão de feminicídio, seria onde? Seria na Delegacia da Mulher. Aqui em Sorocaba, ela não é aberta 24 horas, assim como a maioria do estado de São Paulo. Né? Ela abre no período da manhã, umas 8 da manhã, fecha às 5, e cria inúmeras impossibilidades aí da mulher ela estar denunciando esse crime, né, que possa ter acontecido. Para nós, isso foi muito caro. Nós tivemos a experiência, então, de dialogar com a sociedade aqui sorocabana, fazendo um abaixo-assinado, e coletamos 10 mil assinaturas para que a delegacia passasse a ser 24 horas. Né? Porque a delegacia, ela, para além desse atendimento da mulher, que ela chega totalmente desolada, né, desolada da vida, e tem que ter esse atendimento humano, ela também é um grande concentrador de dados, né? Porque nós poderíamos, então, nas delegacias, saber quais são os bairros que estão acontecendo mais violência contra as mulheres, né? Não só aqui em Sorocaba, como no estado inteiro de São Paulo. Mas
aqui na nossa situação nós poderíamos ter já mapeado quais são os mapas, né, onde que está acontecendo mais a violência, onde está concentrando mais essa violência, e inclusive o Estado poderia dar um retorno a isso, né, tendo aí inúmeras tipo de políticas que poderiam ser, né, de debates abertos para as mulheres, né, até debates com os homens, inclusive, que é muito importante, né. Nós mulheres somos 51% da sociedade brasileira sorocabana, mas nós não podemos esquecer os outros 49%, que são os homens, né? Eles têm que estar com a gente, têm que entender que a violência contra a mulher não afeta só a mulher, afeta o homem também, afeta a família, né? Então, isso é um assunto muito caro para nós, e nós entendemos que, infelizmente, não está suprindo da forma que está sendo feita, né? Tá mais, inclusive, os funcionários, servidores públicos aí, estaduais estão mais jogados dentro das delegacias, não estão tendo nem os instrumentos para poderem exercer sua função, e é uma situação muito triste isso. Só para completar um pouquinho essa coisa da importância, né? Uma briga nossa muito antiga, no Movimento de Mulheres de Sorocaba, a questão, né, da DDM ser 24 horas. Começa até pela própria ideologia que se dá ao conceito de delegacia de defesa da mulher. Começa pelo nome. No Brasil inteiro nós temos as DEANs, que é Delegacia de Atendimento à Mulher. Só o Estado de São Paulo chama DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, porque tem essa falsa ideia que a mulher precisa de defesa. A mulher não quer defesa, a mulher quer atendimento e um bom atendimento. Começa mudando essa concepção. A outra concepção que nós temos da segurança pública do Estado de São Paulo é que as delegacias das mulheres são o patinho feio. São, assim, lugares, inclusive, de castigo. Então, aquelas pessoas que não estão se adequando, vai lá. Então, a gente tem uma má estrutura generalizada em relação às DDMs. Então, falta de material humano, falta de material... Nós tivemos, pouco tempo atrás, o problema que não tinha toner na DDM para imprimir os boletins de ocorrência. Né? Quantas vezes nós tivemos... Nós temos à frente uma delegada hoje, que quero fazer falar sobre isso, que nós ainda temos a sorte de ter uma delegada hoje à frente, que é a doutora Ana Luísa, que muitas vezes, com esforço pessoal, ela consegue fazer alguma coisa. Mas é totalmente abandonada a questão da segurança pública no Estado de São Paulo em relação à defesa da mulher. E é geral, não é só de Sorocaba. Então, a gente precisa mudar a concepção do entendimento do que é essa segurança mulher, em todos os aspectos. Desde lá a questão do assédio sexual, da importunação que as mulheres sofrem dentro dos metrôs. A cada 4... nós temos 4 assédios sexuais por dia nos metrôs de São Paulo. Isso, aqueles que denunciam, imagine quanto tem. Então, isso daí precisa passar, não só pela mudança da cultura, né, do que é a questão da violência contra a mulher, mas uma responsabilização maior do Estado. Marielle Franco é tudo isso, pessoal. Mulher, mãe, militante de defesa dos direitos humanos, favelada, negra, de esquerda, que foi brutalmente assassinada. Falar de Marielle é falar de todos esses temas. Falar da violência contra a mulher, que é uma coisa assustadora no Brasil, do preconceito racial que existe, da situação de abandono das comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. E é por isso que a Marielle sai da vida e entra para a história do Brasil como um símbolo e uma referência, membro da comunidade LGBT, né? Isso é Marielle. Então, assim, mãe solteira, que é uma coisa, né, do nosso país, né? O marido foi lá, concebeu o filho e depois abandonou ela, né? E ela, mãe solteira. O aborto social, né? A filha agora, eu tenho a formação, a filha está entrando na Faculdade de Educação Física, com esforço, né? Pobre, participou de cursinhos populares, que foi o que deu o gancho para ela poder fazer o vestibular na PUC, passar na PUC com bolsa integral. Olha a importância da educação. Depois eu quero falar aqui das propostas, porque a gente já sabe alguns caminhos, já tem algumas luzes aí para poder tirar o Brasil dessa situação. Vou pedir para a produção colocar, que eu vou passar a palavra para o Rica, e o Rica vai nos abrilhantar aqui com algumas músicas do seu CD, mas antes eu queria passar porque eu fiquei muito emocionado, Rica. O Caetano Veloso gravou uma música no apartamento dele, em homenagem a Mariela, que é uma música já antiga dele, que fala sobre a tristeza. Vou pedir para a produção colocar aí. Queria que você comentasse um pouco essa coisa do artista que tinha a posição de gravar no estúdio e tal, e de repente ele grava no quarto do apartamento, com som inclusive ruim, mas ela rodou o Brasil o trecho dessa música. Eu pedi para a produção tacar aí o Caetano Veloso, não sei se está no ponto, como é que nós estamos?
pessoas no Rio e dedicou o show. O show era para discutir a questão daquele museu que teve um processo de censura, né? E era esse o mote do show. E aí o show acabou sendo invertida toda a pauta e virou o show em homenagem a Marielle. E a letra dessa música, Rica, é muito triste, não? Estou triste, tão triste, estou muito triste. Por que será que existe o que quer que seja? O meu lábio não diz, o meu gesto não faz. Sinto o peito vazio e ainda assim farto. Estou triste, tão triste. E o lugar mais frio do Rio é o meu quarto. Estou triste, tão triste. É uma música maravilhosa e eu acho que sintetizou um pouco a situação de quem recebeu a notícia à noite, né? Estava no quarto, estava em casa. Hoje a gente está tudo com o zap na mão, com o celular, né? Com o notebook e tal. E muita gente pro Brasil ficou pensando de fato nessa, remoendo essa tristeza interior de ver uma pessoa que representava tanta coisa ir assim de forma tão brutal, né? Passar a palavra para você fazer um comentário sobre o Caetano, aí, sobre esses artistas engajados, né, que são tão importantes para a cultura brasileira. O Caetano também uma autoridade musical mesmo, né? Eu acho que ele está acima de muita coisa, em cima da música mesmo, ele está sobre isso, né? Ele ultrapassa gosto. Eu acho que ele não é só a música dele, é a atitude, é uma série de coisas, né? Gravar um vídeo, e aí você mencionou, né, na questão da simplicidade, né, dele não ter ido para um estúdio, é muito pelo contrário, assim, é essa verdade, né? Essa simplicidade dele estar lendo uma letra ali na hora, porque aquilo realmente, não sei de cor, mas é isso que eu estou sentindo, assim, sabe? Eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar, eu tenho que expressar, e as pessoas, essa verdade toca, né? Toca, e tá no Brasil realmente, viraliza, porque estamos todos tocados, e ele, como músico, né, volto a dizer aqui, é uma ferramenta incrível, que consegue traduzir a verdade, de novo, o verbo ele não vai dizer, a música é uma ferramenta, a arte é uma ferramenta incrível. E o que nós vamos poder apreciar aí do CD aqui? Alma, Coração e Consciência. O carro-chefe desse trabalho é o Clamor da Terra, né? E ele vem ao encontro nós estávamos até conversando aqui, eu estava ouvindo, às vezes choca mais a repercussão, né, e a atitude perante o fato, né, e algumas oportunidades, que as pessoas veem oportunidade para apontar o dedo na cara de um partido ou de outro, ou de uma religião ou de outra, né, ou de uma iniciativa ou de outra, não sei, da minoria, da LGBT e tal, e na verdade a gente está vendo o que acontece. É intolerância que persiste perante um fato que as pessoas banalizam. Uma pessoa foi morta, foi executada, sabe? Uma pessoa que tinha uma importância política e tal, não, mas E aí vem o cara querer discutir coisas muito pequenas perante isso, sabe? Então, Clamor da Terra é uma música que nasceu de uma provocação como essa e da intolerância. No caso, ela fala muito da intolerância religiosa, mas existe a intolerância social, da classe social, da cor, do partido. Então, assim, falta diálogo, porque as pessoas não conseguem mais conversar sobre política por conta de uma discordância. Pô, eu penso diferente de você e aí a gente vai se degladiar aqui, sabe? Eu te excluí do meu Face porque você pensa diferente. Ou o cara é extremista. Então, assim, vamos conversar, vamos conversar. Aqui eu acho isso, aqui eu acho aquilo. Então ela fala um pouco sobre isso. Maravilha, hein? Parabéns. Obrigado. Avise o humano, o muçulmano, o ateu, o cristão e o judeu, e os filhos do Irineu. Avise as tribos e as corporações, aos chefes das nações. Muito já se perdeu. Avise, a terra está cansada de viver separada por cercas e opiniões. Avise logo essa criança antes dela crescer, que há sempre uma esperança. Avise a quem não ouve avisos, mas diga num sorriso que somos todos um. Avise a quem vive da guerra que o aviso não é meu, o aviso vem da terra.
rico, doente, negro, índio, sábio, pobre, branco, pardo, gay, doutor, cabocla, raça humana ou não. Jesus Cristo, Krishna, Lá, Maomé, Jeová, Javé, Exu, Irineu, Kardec, ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda, Deus. É isso, que lindo isso. Tá aí, pessoal, para quem gostou, tem o contato do Rica Silva aqui, Alma, Coração e Consciência. Essa música é maravilhosa, Clamor da Terra. Puxa vida. Raul convida hoje especial Marielle e Anderson Gomes. O crime não foi contra apenas uma mulher, mais uma mulher carioca. Foi contra uma ideia. Quem matou, inclusive, quis passar essa mensagem. Calar a voz daqueles que têm dificuldade de ter voz. Essa é uma questão importante. Não é fácil eleger uma mulher, moradora, no caso da Marielle, da favela da Maré, vereadora, uma das mais votadas do Rio de Janeiro. Isso acontece poucas vezes. Infelizmente, o processo democrático, não é só no Brasil isso, viu? Muitas vezes o poder econômico determina. Nesse caso, isso não aconteceu. Marielle foi para a Câmara Municipal, começou a desempenhar seu trabalho e foi brutalmente assassinada. E as pessoas que mataram para tentar calar uma voz. E eu acho que o efeito está sendo o inverso. Nós estamos aqui hoje com um programa especial discutindo esse tema, repercussão no Brasil e inclusive repercussão internacional. O Parlamento Europeu, ontem o Partido Podemos, mais 52 deputados, colocaram a necessidade, inclusive, de suspender as relações comerciais com o Brasil, enquanto o Estado brasileiro não resolver essa questão da violência contra militantes de direitos humanos, que é uma questão importantíssima hoje no mundo inteiro, sobretudo no Ocidente. E, doutora Emanuela, para o Estado brasileiro enfrentar essa questão da violência, quais que você acha que são os caminhos, além de uma política que você já disse importante no combate à violência contra a mulher, o fortalecimento das delegacias, você acha que está faltando muita coisa ainda nessa área? Tem o debate, já antecipei aqui, da unificação das polícias. Você vê alguns caminhos assim para a gente poder seguir? É possível de se fazer uma reforma? Nós temos condição de fazer isso no Brasil? Sim, eu acho que, embora não seja especialista na questão da segurança, mas assim, o que eu tenho estudado, que eu tenho visto que uma saída muito importante é a educação. Tem uma pesquisa, quando a gente estava discutindo muito a questão da redução da maioridade penal, e tenho falado bastante disso, porque é uma área afim, que eu estudo bastante, tem uma pesquisa do IPEA, junto com a FGV, que fala que os jovens, quanto mais você conseguir manter os jovens de 13 a 18 anos na escola, a proporção é inversa e no mesmo número de cair a questão da criminalidade infanto-juvenil. Então, tem uma relação direta em relação à escola e à criminalidade dos jovens. Quanto mais tempo esse jovem fica na escola, é aquele jovem que vai sair da criminalidade. Então, é inegável que uma saída eficaz, talvez não a curto prazo, porque, infelizmente, nós, falando do Estado de São Paulo, a gente simplesmente deixou de investir na escola pública, e aí o reverso aí é a questão da violência, mas eu acho que o investimento numa escola de qualidade, uma educação de qualidade, talvez na questão de uma educação talvez em tempo integral, não só na sala de aula, mas oportunidade de esporte, lazer, cultura, em todos os âmbitos, eu acho que é uma saída muito viável, principalmente de futuro para esse país. Tem uma discussão em relação à uniformização das polícias. A gente sabe que alguma coisa em relação à polícia precisa ser feita. Me choca muito saber que a nossa polícia é a polícia que mais mata, uma das que mais mata no mundo e uma das que mais morre. Me incomoda muito quando alguém fala: nossa, mas você é defensora dos direitos humanos, fica chocado com a morte de uma mulher negra, mas não se choca com a morte de uma policial negra. Eu me choco com as duas mortes, eu sou humana. Eu acho que quando você deixa de sentir compaixão pela dor do outro, você perde a sua maior característica humana, que é a compaixão. Se você não consegue sentir a dor do outro, você deixa de ser humano. Então, tudo isso dói. E a gente precisa começar a pensar: por que essa polícia mata tanto e por que essa polícia morre tanto?
né? A gente vê isso no Rio de Janeiro, os índices são altíssimos. Por que a gente tem uma polícia? A gente recentemente teve um comandante da Polícia Militar que falou que a ronda nos jardins tem que ser diferente da ronda na periferia. Nós estamos vivendo um estado, então, de exceção, de que se você é menos ou mais cidadão, e ninguém reclamou. Então, assim, a segurança desse país passa por duas coisas muito importantes. Primeiro, na reformulação do conceito de polícia. Eu acho que isso é básico, isso tem que ser enfrentado, sem pudor, sem querer milindrar nenhum lado. Né? Eu reconheço aqui o mérito da Polícia Militar, tem muitos eventos, tem se capacitado. Eu sempre tenho a oportunidade de, inclusive, falar de direitos humanos, né, frente à polícia, mas eu acho que ela precisa rever o conceito dela. E a gente tem visto alguma coisa, por exemplo, a Polícia Comunitária das Guardas Municipais tem feito uma diferença muito grande. A população tem aceitado esse conceito de polícia e tem sido muito favorável, inclusive nos índices de criminalidade. E a questão da educação. Eu acho que se a gente conseguir reformular, né, essa questão, investir maciçamente em educação, eu tenho certeza que a criminalidade vai ter um reflexo de diminuição muito grande nisso. Doutor Emanuele levantou uma questão aqui das políticas de segurança pública e tocou num ponto que é muito importante, que é a reestruturação das polícias militares. Hoje o policial militar de São Paulo está levando para casa R$ 2.400 por mês. Como que você vai cobrar e exigir bastante de um profissional que leva R$ 2.400 para casa e que está morrendo de serviço? O Jornal da Tarde fez uma matéria recentemente que 25 mil policiais militares em São Paulo fazem bico para poder ter a complementação da renda. Ou seja, estão fazendo jornada dupla. Trabalham na segurança pública, às 8 horas ali, e depois vão trabalhar de segurança privada, no comércio, em condomínios, em prédios, correndo todos os tipos de risco. Se a gente colocar nas estatísticas os policiais que morrem fora do horário de serviço, então, meu Deus do céu, aí vai lá para cima. Então, de fato, esse é um ponto muito importante que ninguém fala. Nós votamos agora na Assembleia, que é uma prestação de contas, foi dado 7% de reajuste para os professores, e para a polícia foi metade disso. Os policiais levaram metade, e os agentes penitenciários não levaram nada. Então, um ponto importante que a doutora Emanuele tocou aqui é da reestruturação. De fato, o Brasil precisa ter, talvez até um efetivo menor, mas melhor remunerado e mais capacitado tecnicamente. Porque não adianta você ter 10 funcionários, não é, que não tenham a capacitação técnica para fazer uma investigação, que não tenham os instrumentos para ir no local do crime, pegar as digitais, pensar o combate ao crime organizado. Você tem que ser científica também. Polícia científica, polícia técnica. Então, a gente tem, de fato, um problema aqui que no fundo, é mais verba para poder estruturar. Porque os casos de homicídio, para quem não sabe, não sei o que estou dizendo, é o levantamento do Ministério da Justiça. De cada 100, apenas 10 são descobertos no Brasil. Essa é a média. Algum estado, alguma região tem mais, outros tem menos. A nossa região é bem mais, né? A região de Sorocaba. Mas o dado concreto é que, na média do Brasil, o patrimônio mais importante que é a vida, de cada 10 pessoas que perdem a vida, as nossas polícias só conseguem identificar o autor em 10% dos casos. Então é muito pouco, de fato vai ter que ter uma reestruturação aí. E fico muito triste porque colocar o exército lá não é a saída. A saída, de fato, o governo quer fazer, né? O governo do Temer, e nem os governos estaduais, era pôr dinheiro na Polícia Militar. Érica Vanetti, Movimento Social Coletivo Rosa Lilás, tem pensado propostas para essa área da violência? Eu sei que na questão da mulher, aí uma das propostas na mesa é a da delegacia 24 horas, né? Delegadas mulheres, né? Escrivãs mulheres. Mas vocês chegaram já a discutir mais coisa? Porque eu acho que agora a expectativa do povo é o seguinte: quais serão as propostas colocadas na mesa no Brasil? Nós precisamos ter proposta, né? O que o coletivo Rosa Lilás está pensando? Vocês têm mais alguma, além dessa questão da educação e tal, vocês pensaram mais coisas? Estão discutindo isso aí? Olha, o que a gente muito se coloca, Raul, é a questão da educação. É o trabalho com as crianças mesmo. E jovens, né, adolescentes. As nossas reuniões, sejam elas reuniões mais complexas para discutir, por exemplo, um assunto igual esse da Marielle, ou seja algo descontraído, como um piquenique feminista, que a gente também faz na cidade, né? Cine debates. Nosso alvo é tentar tratar com a jovem, com o jovem. Nossas reuniões não são apenas para as mulheres. Como eu falei antes, nossa intenção é conversar com toda a sociedade, mas trazer essa juventude para próximo desses debates, né? Porque você debater feminismo, você debater a condição da mulher, não necessariamente é debater exclusivamente a questão da mulher. Nós vamos debater toda a sociedade como um todo, né?
Nós, inclusive, defendemos que as mulheres elas estejam mais nos espaços, tanto de política como figuras públicas, né? E para isso precisa o quê? Precisa formar essa pessoa, precisa trazer esses debates tão importantes. Então, nós fazemos... Semana passada mesmo, no Dia Internacional da Mulher, nós fomos na escola, né, Mário Guilherme, uma das escolas, inclusive, mais afastadas aqui, estaduais, mais afastadas do centro da cidade, né, onde nós encontramos as pessoas, as crianças com mais dificuldades para estarem no espaço da educação, né. E nós estivemos lá, fizemos um grande debate em relação a qual era a situação delas na escola mesmo, né? Nós fomos lá no intuito de conversar sobre feminismo. Mas chegamos lá, eles estavam tão afoitos para contar a realidade deles, o que eles estavam vendo, qual a participação deles na escola, né? Que nós, então, liberamos para fazer esse debate, né? O que a juventude está entendendo que deve ser a escola. Então, esse é um grande trabalho que nós fazemos, né? Em relação a isso. E fazer as cobranças, né, a tanta segurança pública, a questão da educação, da saúde e os itens básicos para a vivência, né, humana. Foi levantado aqui, pessoal, uma das apostas para que a gente pudesse ter aí uma política de segurança pública é ver a questão da segurança no todo, né? E uma das formas de cessar essa disponibilidade que o crime organizado tem de recrutar jovens, né, e às vezes até adolescentes, é você ter alternativa para esses jovens e para esses adolescentes. E uma dessas alternativas é a educação. E a coisa que mais me surpreende, quem quiser depois pode checar aí no YouTube, nas redes sociais tem bastante, é que o Rio de Janeiro já discutiu isso de forma, vamos dizer assim, qualificada, a política de segurança pública. O governador Leonel Brizola teve como secretário de Educação Darcy Ribeiro. Entre nós é um dos maiores brasileiros, né? Tem obras fantásticas, né? O Povo Brasileiro, livros fantásticos, é o homem responsável pela LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação. Ele foi secretário de Educação do Brizola. E logo no primeiro ano eles lançaram lá no Rio de Janeiro, inclusive na Favela da Maré, porque para quem não sabe a história, a Favela da Maré, você vai falar, mas é maré, mas ela não tem mar, é porque ela ficava, a Favela da Maré, no local que inicia a ponte Rio-Niterói. Então, quando os militares começaram a fazer a ponte Rio-Niterói, fizeram a remoção das famílias da Favela da Maré. Então, a Favela da Maré em referência ao local originário, onde essas comunidades, as famílias ali, né, os pais da Mariela moravam antes de serem transferidos. E na Favela da Maré aconteceu o ato, junto com o Darcy Ribeiro e com o Brizola, de lançamento dos CIEPs. O que eram os CIEPs? Escolas de tempo integral. A criança chegava de manhã, tomava café da manhã, português, matemática, história, geografia, almoçava. À tarde, oficinas e cultura. Oficina de mecatrônica, eletrônica, mecânica e cultura, música, capoeira e por aí vai. O Brizola, no seu último ano de governo, chegou a gastar 48% do orçamento do Rio de Janeiro com educação. E grande parte disso era com os CIEPs. Darcy Ribeiro sai candidato ao governo do Rio para suceder Brizola, perde a eleição para o atual ministro do Temer, Moreira Franco. Primeiro decreto do Moreira Franco, suspensão dos CIEPs. Destruiu os CIEPs, cortou os investimentos nos CIEPs. E tem uma fala do Darcy Ribeiro, inclusive gravada, e está no YouTube, ele na Favela da Maré, no palanque, falando aqui, olha pessoal, aqui na Favela da Maré tem um tesouro. Nunca ninguém viu esse tesouro, mas eu e o Brizola estamos vendo ele agora. Ele pede para o rapaz filmar as crianças. Aquele monte de criança de pé descalço, assim, de short na Favela da Maré, as casas de madeira e tal, né? E ele no palanque, o Brizola, ele fala, nós vamos cuidar desse tesouro aqui das crianças. Começaram e a obra não terminou. Então eu acho que de fato essa é uma... inclusive no Rio de Janeiro já se sabe um caminho, né? Esse é o primeiro caminho. O outro caminho é importante, que é um caminho mais novo, que é o caminho da unificação das polícias. Eu acho que não tem que ter cabimento de duas polícias. Nós podíamos ter uma polícia só e o delegado ser o responsável, ser o chefe de polícia e responsável pela política de segurança ostensiva, que é a polícia militar, e a investigativa, que é a polícia civil, né? Ficaria até mais fácil de nós fazermos a cobrança, o movimento social fazer a cobrança, os conselhos fazerem a cobrança, cobrar meta, olha, o chefe de polícia reduziu o homicídio, reduziu a violência contra a mulher, não reduziu, então você tem que sair do cargo, meu amigo. Hoje você fica com duas polícias, é o que a Manoel falou no começo, né? O cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Então vai lá, aperta a civil, esse não é comigo, a polícia militar, então fica o jogo de empurra e ninguém responde. A unificação das polícias. E um terceiro ponto nós não podemos deixar no Brasil, e aí eu acho que a morte da Marielle, da forma que foi perpetrada, tem que ser um alerta para todos nós, deixar que o crime organizado, graceje. Porque de fato é uma questão gravíssima essa, né?
O crime organizado. Nós não podemos admitir que o Brasil vire o México. O México é um estado narcotraficante. É o estado que admite dentro do Poder Judiciário o crime organizado, eles admitem o crime organizado no parlamento e eles admitem o crime organizado nas prefeituras, nos governos do estado, eles convivem bem entre o legal e o ilegal, territórios dominados pelo crime. Lá no México é tranquilo isso aí, eles resolveram tomar essa decisão, não é um problema do México. Aqui no Brasil nós temos já os presídios sendo administrados pelo crime organizado, né? E agora no Rio de Janeiro territórios inteiros. E até também em São Paulo, algumas regiões, tem territórios que são organizados pelo crime organizado. Isso nós não podemos aceitar. Fiquei sabendo esses dias em Sorocaba, que tem tribunal paralelo no crime organizado. Nós temos bairro em Sorocaba que o tráfico manda. A gente, para poder fazer qualquer atividade lá, a gente tem que, infelizmente, pedir aí a licença. A licença para entrar, né? Então, essa é uma questão que precisa ser enfrentada, né? Nós não podemos admitir Estado paralelo e não só do crime organizado que está fora do Estado, mas, sobretudo, daquele agente público. E vai ser outro choque para a sociedade brasileira, porque as armas que foram usadas na execução da Marielle são armas que até anos atrás eram usadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é a calibre 9mm cano estendido, né? Então, assim, a execução foi feita por quem conhece de tiro, né? Acertaram exatamente 4 balas na cabeça dela, não deixaram margem para dúvida, né? Então, assim, a investigação tem que ser forte, implacável, porque se descobrirmos que eram ex-agentes do Estado que perpetraram esse crime bárbaro, eu acho que a sociedade brasileira, nós temos que ter mais isso aqui, ó. Fiquei muito feliz com a manifestação em Sorocaba ontem e no Brasil inteiro, porque nós precisamos ter uma política séria de combate ao crime organizado, né, em escala nacional. Muito foi dito aqui, eu quero agradecer, pessoal, nós estamos chegando ao fim do programa, eu avisei todo mundo aqui que o programa era rápido, viu? 1 hora, o programa é voando. Esse especial a Marielle, né? Nós vamos passar aqui mais um vídeo no final aqui de homenagem a essa guerreira do povo brasileiro, que já entrou aí para o panteão das grandes, né, figuras do nosso país, né? A gente está de luto, consternado, mas a Marielle, no local que ela está, não queria ver a gente de mãos atadas também. Nós vamos chorar os nossos mortos, mas passado o luto, nós vamos à luta, né? Eu acho que essa que é a mensagem que a Mariela, essa expectativa que a Mariela deixa para nós, ela que perdeu uma amiga vítima de uma bala perdida na favela da Maré, e isso não a deixou imobilizada, né? Ela tirou disso aí força e foi para a luta política. Então acho que essa expectativa e a esperança que ela tem aí de todas as mulheres e os lutadores do país. Tá joia? Eu vou passar aqui pro Rica para ele fazer uma canção aí fechando o nosso programa, e eu quero aqui agradecer demais do fundo do coração mesmo a presença aqui da doutora Emanuele, né, da Érica Vanetti aqui no nosso programa, e mais uma vez agradecer o Rica pela participação aqui, lançando o seu CD Alma, Coração e Consciência. Já tem os 4 ganhadores. Quem quiser, quando o Rica for fazer a última canção, tem o telefone, só entrar em contato com ele. Tá joia, pessoal? No final, então, nós vamos ter um vídeo da Marielle Franco, né, em homenagem a ela, e também ao Anderson Gomes, né, esse trabalhador que estava ali, morreu, né, no trabalho. Tá joia? Muito obrigado a todos aí pela audiência. Fiquem com Deus. Obrigada. Qual é o som que traduz meu carinho por você, que cantar ao sofrer? Que notas soam sombra e luz? Vem violão me atender, descrever o amor de irmão. Eu te entrego o coração pra solidão que eu for viver.
Hoje saí do banho e a luz vi na janela uma chuva, lembrei da TV queimada, mas mal sabia que o Rio de Janeiro chorava. Mais uma mulher assassinada. Não apenas uma mulher, mais uma militante. Marielle movia estruturas. Não, move e moverá. Hoje sua voz ecoa ainda mais alto, enquanto o Rio só pensa em chorar. Executada a sangue frio, não mais que de repente, foram 4 tiros de sua mente. Gente, parem de matar a gente. Esse assunto é urgente, Marielle. Presente.